E aí, pessoal, vamos para mais um episódio da série Como usar o TCI da YBR em qualquer motor, passar para carburada sem dor de cabeça. Bom, nesse capítulo eu vou tratar das métricas da faixa ali do volante magnético, episódio muito interessante, muito importante. Peço que vocês assistam até o final, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou. Opa, peço para você se inscrever, hypar o vídeo e também curtir, comentar e compartilhar com os amigos, para ajudar o Metal Machine a continuar crescendo e criando conteúdos legais para todos. Clique também no sininho para você receber as notificações de vídeos novos e novidades aqui do Metal Machine. É bem rapidinho e não custa nada. Muito obrigado, pessoal, fique com Deus, tamo junto e bora pro vídeo. Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. Esse é o momento exato de copiar a faixa do magneto do motor para que possamos reproduzi-lo em outros motores. É claro que eu preciso fazer dois adendos muito importantes aqui antes de iniciar. O primeiro adendo é o seguinte: óbvio que para executar esse teste, e você aí também, para poder fazer o procedimento na sua motocicleta, no seu motor, se faz necessário o uso de componentes novos, então rolamentos novos, o disco graduado novinho, retinho, o arame ali, o indicador, né, certinho, bem posicionado, o motor firme na bancada. Então tudo tem que estar perfeitamente bem para que você não falhe nas medidas. É claro que o TCI, por ser inteligente, ele tem uma margem de controle. O que significa isso? Ele consegue corrigir variações. Mas assim, o ideal é você fazer o mais próximo do original possível, certo? Então, para tanto, é interessante que você tenha os rolamentos novos, tudo certinho, o magneto ali sem ter empeno, a aferição ser perfeita. Oi, cogite a possibilidade de participar do Metal Machine Squad. Tornando-se membro nível 3 ou mais, você terá acesso ao grupo Metal Machine Squad, academia Metal Machine de mecânica, com o sistema de estudo On Demand. Lá nós temos diversos tópicos interessantes, um descontraído bate-papo, curiosidades, muito conteúdo, e o membro poderá participar de lives, podcasts, eventos virtuais selecionados em um ótimo web ambiente. Aqui fazemos um trabalho muitas vezes fora dos trilhos do padrão, mas sempre respeitando a contraparte e sempre dando chance para a versão do outro lado. E sem o seu apoio, não poderíamos seguir com o nosso trabalho. Torne-se membro nível 3 ou mais e participe. E dito isso, vamos seguir. Observem que o motor está fixado na minha bancada, de forma adequada, em uma posição boa. O disco graduado está devidamente fixado. O ponteiro ali, o marcador também certinho. O motor em PMS pleno. Lembrando que ao final desse vídeo, eu vou gravar um adendo muito importante sobre essa questão do PMS, tá? Vou mostrar para vocês o procedimento profissional, porque no episódio passado eu tratei somente da forma hobby, né, da caseira. E é claro, eu preciso mostrar da forma técnica, porque já vieram uma série de pessoas falar aquele mesmo discurso de sempre. Ah, não está sendo técnico, não é profissional, não fica bom. Então vamos fazer da forma técnica esse adendo, beleza? Vai ser um vídeo pequenininho. Mas beleza, dito isso, nós estamos aí com o motor pronto, ok? O disco para aferição, ok? E agora vamos para o outro lado. Desse lado nós temos o magneto fixado no lugar, devidamente, tudo novinho. Vocês estão vendo que até a junta ali, ela é nova, né? Eu fiz toda a simulação de motor original. Eu preciso fazer outra observação. Esse motor é o da YBR 2006 a 2008. Essa é uma observação muito importante, porque os modelos diferentes de YBR têm dinâmicas de funcionamento diferentes. Por exemplo, a primeira YBR usava CDI, né? E a faixa era totalmente diferente dessa, o sistema é totalmente diferente. Então, estou emulando aí o motor 2006 a 2008 perfeitamente. E esse é o primeiro momento. Nós vamos descobrir quando a faixa se inicia. Lembrando que o motor gira, se você estiver olhando por esse lado da câmera, no sentido anti-horário. Nesse momento eu vou posicionar o início da faixa. Lembre-se que no vídeo passado eu tratei exatamente de onde o ponto deve ser medido ali no volante, né? Onde inicia na faixa de forma correta. Não vou repetir aqui porque eu já falei naquele primeiro momento. E é claro, eu vou centralizar esse início da faixa com o centro absoluto do ferrite da pulsadora. Então, esse vai ser exatamente o tempo de início do processo da ignição. E observem que o início da faixa não significa, no caso do TCI da YBR 2006 a 2008, que é o início da ignição. Não. Observem que a faixa começa bem antes do pistão atingir o PMS. Olha que interessante. Mais à frente eu vou detalhar como a unidade TCI dessa motocicleta funciona. E do lado do disco graduado, nós podemos observar a quantos graus antes do PMS a faixa se inicia. E tratando da maneira mais popular possível, a faixa se inicia a 67 graus antes do ponto máximo superior ou ponto morto superior, PMS. Claro, eu estou tratando aqui de uma forma bem popular para todo mundo entender. Então, o motor
chegando no PMS, ou seja, o pistão está subindo e não descendo, beleza? O pistão subindo, ele está a 67 graus do PMS, ou 67 graus antes do PMS. Para facilitar o entendimento e a visualização do início da faixa, eu colei uma fita e escrevi ali, marcando exatamente os graus do início. Fiz essa marcação justamente para ajudar as pessoas que não estão muito habituadas com o famigerado aí disco graduado. Essa fita, observem na parte superior, eu tracei uma linha que marca exatamente o ponto que nós tratamos até o momento e escrevi embaixo esse ponto, 67 graus. Logo na parte inferior, observem que está ali uma sigla, né, IF, que seria início da faixa. E esse é o ponto de controle. Por isso que é o CTRL, controle. E isso eu vou tratar logo adiante, quando eu for explicar como que a unidade TCI da YBR funciona. Então, para entendimento, ficou super ok, belezinha. 67 graus, tá a marcaçãozinha ali. E escrito que é o início da faixa, é a fase de controle da unidade TCI. Uma observação muito importante é que, como eu fiz essa marcação, eu posso movimentar o disco tranquilo, tá tudo fixo, né? Se eu colocar novamente ali nos 67 graus, você pode observar do outro lado que, naturalmente, a faixa ali vai estar no ponto de início, exatamente ao centro do ferrite da pulsadora. E agora retornamos para o lado esquerdo do motor e, mais uma vez utilizando a ferramenta no centro do volante, eu vou posicionar a faixa exatamente no final, centralizando com o ferrite, ou seja, centro de forma absoluta, como vocês estão vendo aí. Com isso nós vamos obter o valor exato. Observem que o final está exatamente em 7 graus do PMS. Trocando em miúdos, 7 graus antes de chegar no ponto máximo superior ou ponto morto superior PMS. Para facilitar o entendimento do pessoal que está assistindo esse vídeo, eu fiz mais um indicativo. Observem que eu coloquei uma fita, fiz uma marcação com um traço ali, até estou utilizando outra cor, né? E escrevi ali, 7 graus, para deixar bem claro que o final da faixa acontece a 7 graus antes do pistão atingir o PMS. E é claro, observem que está escrito ali logo abaixo, FF de final da faixa. Logo na sequência, a fase do TCI, o TGR, que seria trigger de gatilho. Sim, é exatamente a parte gatilho e eu vou explicar isso logo adiante. E para poder encerrar essa parte, claro, como todos os componentes estão devidamente fixados, você pode trafegar entre o controle, que seria 67 antes do PMS, e a 7 graus antes do PMS tranquilamente, pois a marcação está feita, está tudo fixado certinho, né? Você vai ter aí as posições exatas. Então, você pode fazer a movimentação para você compreender, enxergar ali, tudo bonitinho. Claro que isso aí é mais a título de estudo, né? Então vamos recapitular tudo que foi passado até o presente momento. Na tela nós temos a faixa do volante em seu início, posicionada exatamente ao centro do ferrite da pulsadora. Nessa posição, que é a posição do início do controle da ignição, o pistão está a 67 graus do PMS, ou seja, 67 graus antes de chegar no PMS. Falando aqui da maneira popular, né, para o pessoal compreender. Nesse momento eu avanço o volante para que o mesmo alcance o final da faixa, posicionando esse final exatamente ao centro do ferrite, do ponto da pulsadora. Dessa maneira você vai obter o valor de 7 graus, ou seja, o pistão está a 7 graus de atingir o PMS. Fala pessoal, hoje eu vim apresentar para vocês a linha especial de polimentos de alta performance da Vorraco, uma linha de produtos especialmente desenvolvida para entregar alto desempenho em brilho, acabamento e resultado real em peças e componentes. Você nunca verá algo igual. A linha para pastas de polimentos da Vorraco foi projetada exclusivamente para atingir altos níveis de brilho, para proteger a peça ou componente. As pastas são de fácil aplicação e o melhor, a pasta de polimentos Vorraco é uma linha versátil que atende tanto profissionais quanto o uso residencial, revolucionando o mercado com um produto de alta qualidade e é acessível a todos os públicos. Acompanhe na tela a intensidade e qualidade do brilho de uma peça lustrada pela linha Vorraco. Meus amigos, olhem só esse brilho. E para fechar com chave de ouro, a linha de polimentos da Vorraco é completa e atende diversos tipos de produtos. Confira comigo. Metais pesados como aço inox, ferro, aço carbono, cromo. Metais leves como alumínio, antimônio. Os famosos metais coloridos, latão, cobre, bronze. E aí chegamos também em metais nobres como ouro e prata. E diversos outros tipos de materiais como plásticos rígidos, plásticos flexíveis, acrílicos, resinas e toda a sorte de materiais similares que têm uma superfície que permite o polimento. Meus amigos, só lembrando que a linha de polimentos da Vorraco pode ser
ser utilizada em uma infinidade de tipos de materiais diferentes, como a platina. E isso se estende não só aos materiais nobres, mas também a todo tipo de material passivo de ser polido. Cara, muito bom mesmo, porque nós temos todas as soluções em uma só linha, o que auxilia muito o profissional ou a pessoa que está em casa fazendo algum serviço de polimento. Eu testei na minha oficina e eu digo pra vocês com todas as letras, essa é a linha de polimentos mais completa e mais eficiente que eu já tive acesso. E veja só, usei e simplesmente ele rende muito. Então vale a pena você adquirir. E vocês sabem que eu só comento alguma coisa aqui quando é verdade, quando é fato, quando é real. E realmente a Vorraco, ela cumpre o que promete com a sua linha de polimentos e demais produtos. Eu assino embaixo. Vorraco. Soluções de alta performance e qualidade desde 1929. Eu fiz algumas marcações no meu disco graduado para esse caso em específico, né? E é claro, isso aqui é para ajudar vocês, beleza? Para você ter uma visualização melhor, conseguir fazer tudo e às vezes não fazer uma solda errada do ponto, entendeu? E às vezes não funcionar e a pessoa fica chateada e etc. Aqui, do lado esquerdo, eu desenhei uma seta para você entender qual que é o sentido de rotação normal do motor, tá bom? Aqui nós temos o 0 em cima, né? O 0 PMS. Aqui embaixo o 0 PMI, né? Que é o ponto mínimo inferior, o ponto morto inferior, certo? E observem que eu coloquei uma fita aqui do lado esquerdo e uma fita do lado direito. Do 0 aqui de baixo, aí você contorna o lado esquerdo inteiro até em cima, nós temos os valores do pistão depois do PMS. Ou seja, no momento que ele está descendo, né? O motor está girando, ele está descendo, ele está indo embora, vamos dizer assim, né? Está indo embora do ponto morto superior. Do 0 aqui em cima, aí você contorna pelo lado direito e você chega no 0 embaixo, você tem os valores antes do PMS. Ou seja, o pistão chegando no PMS. Entendido? Então, para uma visualização melhor, eu aconselho vocês a desenharem e aplicarem essas marcações. Eu fiz aqui só para mostrar para vocês mesmo, porque aqui a gente já tem decorado, né? Mas isso aqui facilita bastante, porque muitas vezes a pessoa faz uma confusão. Lembre-se, o motor sempre vai girar no sentido horário. Se você estiver olhando por esse lado, é claro. Se você estiver olhando pelo lado esquerdo, o motor vai estar girando no sentido anti-horário, certo? Então aqui nós temos o início da faixa, que é a fase de controle, onde ele começa a pensar, a calcular, isso eu vou tratar mais adiante. E, claro, esse início se dá a 67 graus, ó, marcar aqui para vocês, 60 aqui, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 67 graus antes do pistão chegar no PMS. E aí a faixa vem aqui, ó, passa por toda essa região, e a faixa finaliza a 7 graus do PMS, ou seja, ó, 0 grau, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 graus do PMS, que é a fase do gatilho. O gatilho da unidade TCI, que eu vou tratar logo a seguir. Então, dessa forma, nós temos o controle exato de como produzir essa faixa no volante magnético da sua moto, posicionando em relação à bobina de excitação, que é a bobina pulsadora. Se você seguir exatamente esse critério, você pode instalar o TCI da YBR 2006-2008, de boa qualidade, com seu plug, né? Não vai gambiar sem plug, né? A bobina de ignição, a bobina pulsadora, e vai montar a elétrica, e a moto vai funcionar perfeitamente bem. Meus amigos, eu venho apresentar para vocês dois produtos impressionantes para correias. Essa é a pasta para correias sem rival, uma pasta antideslizante e antiderrapante indicada para correias de transmissão de qualquer espécie. Aumenta a tração entre correias e polias. E esse é o Correol, um produto que gera um efeito antideslizante e antiderrapante entre correias de transmissão de qualquer espécie e polias. Aumenta a força de tração e a aderência entre as mesmas, melhora o rendimento das máquinas e a durabilidade das correias. Adquira a melhor pasta para correias em uma loja mais próxima, ferragistas, materiais de construção, indústria e etc. Para mais informações, confira diretamente no site da Vorraco, link na descrição. Obrigado. E aí você pode falar, Veneto, mas esse sistema, ele é totalmente diferente dos padrões que nós temos por aí. Sim, de fato, é totalmente diferente. Inclusive, é totalmente diferente dos padrões das motos que estão utilizando esse TCI. No vídeo passado, né, ali na apresentação, eu mostrei para vocês diversas motocicletas, diversos motores funcionando apenas com a faixa pequenininha. O pistão a poucos graus do PMS iniciava a faixa e a faixa
finalizava ali com o pistão iniciando a descida, né? O depois do PMS. Então, é um negócio totalmente diferente. Como que funciona? É porque essa unidade é inteligente. Por isso que eu a selecionei. Por isso que eu utilizo essa unidade. Ela, além de ser inteligente, ela tem um controle melhor. Você tenta fazer isso com a 150 para você ver. Por exemplo, eu não estou criticando a moto, e sim a unidade de ignição, que é uma unidade cega. Né? Igual existia aquele computador que era o Thin Client, que o pessoal chamava de terminal burro. O TCI da Fan Titan, por exemplo, é um terminal burro também. Se você mudar qualquer coisinha na faixa, ele não consegue ler, ele não consegue ativar, ele não consegue disparar. Já esse da YBR, ele consegue funcionar em diversas realidades. Inclusive você pode buscar na internet, tem diversas pessoas ou adaptando em motores como o da 225, XT225, TDM 225. Eu tenho vídeos dessa adaptação, né, dessa unidade em motocicletas como a Saara, até na XLX, que o ponto é do lado direito, também tenho. Tem na minha CRZ, moto vareta, enfim, uma série de motos. E todos esses pontos são totalmente diferentes do ponto original da YBR 2006-2008. Isso por quê? Porque é uma unidade inteligente, certo? Então, você consegue até mesmo trabalhar em cima de uma margem de erro que ela consegue fazer a correção. Desde o primeiro momento que eu esbarrei nessa unidade, eu comecei a estudar sobre a mesma, eu percebi que é uma unidade que vem de outras motocicletas. Eles aproveitaram essa unidade, inclusive de uma motocicleta que nem é da Yamaha, a tecnologia basicamente não é dela, é de uma Suzuki, e eles, de forma bem acertada, copiaram e utilizaram no Brasil. Como o motor é bem fraquinho, porque na verdade a proposta dela não é ser forte, né, uma 125, o brasileiro atribuiu ao todo. Ou seja, como a YBR é fraca, significa que o quadro é fraco, a roda é fraca, o brasileiro pensa assim, né? E que o TCI também é fraco, que a bobina é fraca, que tudo é fraco. Aí que tá a grande sacada. Não é assim que funciona. Na YBR, naturalmente, o motor é fraco, mas a unidade de ignição é muito boa. É muito boa. Né? A pessoa fala, mas eu quero atingir altas rotações e ter o controle da YBR. O que eu vou fazer? Você vai comprar a unidade de ignição, TCI da YBR de competição. Você vai ter todo o controle dele na baixa e você vai ter o RPM que tu quer. Porque o brasileiro pensa que o grande RPM, né, a rotação altíssima, significa alguma coisa e, no entanto, não é bem assim. Vou até mostrar para vocês aqui uma realidade bem distante. Na tela nós temos um log de um Mainline Dynolog. Trata-se de um dinamômetro fabricado pela líder de alto desempenho em dinamômetros, a Dynolog australiana. Né? E, óbvio, nós temos aqui um gráfico ascendente. Observem o seguinte... 9.649, você fala ok, mas qual que foi a potência dessa moto? Essa moto é uma Buell, tá? Olha aqui, ó, quase nada. Certo? Então, ó, 401.4 HP a 9.721 RPM. Então, muitas vezes o pessoal é muito Zé RPM. Ah, meu Deus, vamos pôr RPM que vai dar potência. Não funciona bem assim. O acerto, é claro que aqui é uma realidade absurda, totalmente fora do padrão humano, né? Negócio hiper preparado, motor preparadão, forjado, com peças forjadas de verdade, não essas peças mequetrefe que vende aqui no Brasil. Comandão, brabíssimo, enfim, virabrequim calibrado, um monte de coisa, cara. Modo de injeção, papapá. E aí, toda a preparação turbo alimentada, o tudão, bateu ali os seus 401.4 HP. Né? E, tá vendo? RPM nem sempre significa tudo, mas é porque o brasileiro tem a tendência a acreditar que tudo no planeta Terra é rotação, quando, no entanto, não é. Né? Então, aquilo eu falo pra vocês. Você consegue extrair um resultado excelente de uma rotação boa se você ajustar o motor. Mas, às vezes, o cara quer porque quer. Eu quero bater 15 mil RPM, eu quero explodir o motor. Tá bom, pode comprar o TCI da YBR de seus ali 15 mil RPM, que você vai explodir o motor, mas você vai ter o RPM que você quer. Mas isso é tema para outro vídeo, né? Opa, pessoal, parando rapidinho para falar sobre o pó de cementação diamantina. Com esse incrível produto, você pode criar uma camada de dureza na superfície de peças de ferro para uma maior resistência e, é claro, por consequência, uma maior vida útil. O diamantina também gera uma excelente proteção contra corrosões e é ideal para diversas aplicações, tanto nas áreas industriais, automotivas e até mesmo em peças e ferramentas na sua casa. De uso fácil e rápida aplicação, o diamantina será o seu parceiro de trabalho. Vendido em todo o Brasil, o diamantina pode ser encontrado em diversos locais, desde ferragistas até grandes lojas de suprimentos industriais e agrícolas. Bom, esse vídeo ensinou para você a questão da faixa do magneto para a instalação desse TCI. Quando ela começa e quando ela termina. E isso é muito importante para o pleno funcionamento nos processos de adaptações. Tanto de motocicletas que já são carburadas, você quer fazer a adaptação TCI, quanto motocicletas com injeção eletrônica. E essas motos, né, como deu muito problema, o pessoal remove. E a ideia mais sensata, ela é essa. E aí, pessoal, é o seguinte, o pessoal fala assim, mas não é mais fácil fazer o sistema
original de uma moto, como por exemplo a CRZ? Então, nem sempre, né? O ideal é a gente manter o padrão original do TCI para você não ter chance de ter problema, justamente pelo motivo que eu contei no começo dessa série. Eu falei que algumas unidades paralelas não são tão inteligentes. E aí tem problema. Você vai comprar uma marca X ou Y, a unidade ela é meio ceguinha, ela não vai conseguir avançar ou recuar o ponto o suficiente para poder trabalhar como deve. E aí não vai funcionar, as pessoas vão ter dificuldade. Então o legal é você seguir exatamente esse padrão e dessa forma. Os vídeos a seguir dessa série, eles serão abordando os periféricos, né? Como que funciona a unidade TCI, como que se dá ali toda a estrutura, né, como você vai adaptar, como você vai fazer. Inclusive nós temos a questão da distância, né, o gap, a distância entre a faixa e a ponta do ferrite, isso é muito importante também, tá bom? Nós vamos tratar nos vídeos a seguir, agora nós estamos com muitos minutos, né, percorridos. Então, é isso, e eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até agora. É nóis. E para finalizar, gostaria de agradecer aos membros do canal. O apoio de vocês é fundamental para a continuidade do trabalho do Metal Machine Garage. Inclusive, torne-se membro e participe do grupo Metal Machine Squad, academia Metal Machine de mecânica com estudos on demand. Tamo junto.